segundo livro do Samuel. Depois de Gênesis tem Êxodo, tem Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, primeiro, segundo Samuel. Quem achou, diga: eu amo a palavra de Deus. Amém. Tem uma história que mexe muito comigo. Nós estamos no Setembro Amarelo. E como eu disse, eu não vou ficar falando muito do problema. Eu quero falar da solução. Não adianta a gente ficar denunciando o problema. Não adianta a gente ficar denunciando dificuldades. Nós não somos termômetros, nós somos termostato. Nós denunciamos a cura, nós denunciamos a solução. E hoje eu quero falar mais sobre isso. E tem uma história aqui muito legal. Eu acho que o meu microfone está alto, viu, querido? Olha só. Se eu gritar igual um pentecostal, o povo vai embora. Aleluia, glória a Deus. Meu retorno também está alto. Quem achou, diga amém de verdade. Segundo Samuel capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu. Estou em segundo livro do Samuel, capítulo 10, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, bateu as botas. E seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum o seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum: meu senhor, seu senhor, achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade, a fim de destruí-la. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, raspou a metade da barba de cada um, cortou a metade das suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. Lhes mandou dizer: fiquem em Jericó, até que a barba cresça, e então volte para casa. Esta é a palavra do Senhor. Esse texto aqui mexe muito comigo, por quê? Porque pessoas, no caminho de fazerem uma coisa boa, no caminho de obedecerem uma direção do rei, eles foram profundamente afligidos e feridos. Muito do status emocional de uma pessoa vem daquilo que nutre ela. E existe um grupo de pessoas que se nutrem de ofensas, se nutrem de rejeição, de desprezo. De fato, desprezo só é desprezo se você o preza. Se você entender que rejeição pode ser uma redireção, você pode tomar um novo rumo na sua vida a partir de rejeição, a partir de desprezo, a partir de ofensa. E o texto diz aqui que Davi está lidando com uma situação horrível de ofensa, desrespeito e injustiça. Por quê? Ele mandou como que seus homens fossem a um reino amigo, mostrar condolências por causa de um luto, e aquelas pessoas entenderam tudo errado. Eu não estou falando aqui de um embate, sabe, de situações da vida que muitas vezes você falha com alguém, essa pessoa revida. Eu estou falando de alguém que está fazendo tudo certinho, do marido que está fazendo um negócio bacana, da esposa que está atuando de forma mais correta possível, do cristão mais cristão da terra, sabe, do funcionário melhor da empresa, e de repente, no caminho do acerto, alguém erra com você, alguém entende errado, alguém interpreta aquilo errado e aflige a sua alma, aflige o seu coração de uma forma que é inédito na Bíblia. Isso aqui é uma coisa inédita na Bíblia. Talvez só Jesus tenha passado por uma aflição tão grande na alma como estes mensageiros aqui, porque eles estavam a serviço do rei.
Eles não estavam em missão de causa própria, como a maioria de nós. Eles não estavam defendendo o pão deles, eles estavam defendendo uma ordem do rei, no caminho de ajudar pessoas, no caminho de servir pessoas. Eles foram afligidos, eles foram humilhados e ofendidos. E talvez isso que tenha nutrido você até hoje, para você ficar down do jeito que você está, ficar triste. Talvez é isso que você abraça à noite, antes de dormir. Você abraça seus filhos, abraça seu cônjuge, você abraça pessoas na igreja, ainda nem pode direito, mas você dá o último abraço nessa sensação de desrespeito, de deslealdade, de injúria, de difamação, de ofensa. O fato é, irmãos, que a minha filha de 6 anos já entende que a dor tem um propósito. A dor tem um propósito. O propósito inicial da dor é denunciar alguma coisa, apontar alguma coisa. Ela pode apontar que alguma coisa não esteja funcionando bem, ou que alguma coisa vai funcionar bem. Quando você vai para a academia e não volta para casa sentindo dor, não foi legal, porque a dor se torna sua amiga. Aquilo denuncia que alguma coisa que você fez vai funcionar bem. Mas nós não sabemos lidar com dor, nós não sabemos lidar com ofensas. Domingo eu disse aqui, e é uma promessa de Jesus. Nós amamos as grandiosas e preciosas promessas de Jesus, mas uma das promessas que Jesus deixou foi: é impossível que as ofensas não cheguem até você. Se você está vivendo aqui na terra, eu te garanto, é uma promessa, uma hora você vai ser ofendido. Uma hora nós vamos ser ofendidos. Uma hora nós vamos ofender, ou talvez 10 horas nós vamos ofender. Mas quando nós somos ofendidos, né? A gente sente tanto, a gente fica tão mal, a gente assim, poxa vida. Você feriu 300 pessoas, mas quando alguém fere você, você fala assim: eu não aguento mais, eu não quero viver mais, eu quero morrer, eu quero acabar com a minha vida. Mas você precisa entender que a ofensa, ela vai te preparar para alcançar níveis que sem ela você não seria capaz de alcançar. A crise não é de tudo ruim, eu falo isso muito para casais, para pais que têm filhos que estão com problemas seríssimos. A crise não é de tudo ruim. O Brasil viveu crises piores do que está vivendo agora. E se o Brasil é um país hoje maravilhoso como é, e vai ser muito melhor daqui para frente, é por causa das crises. Crises são mais de 500 anos. Você nasceu tem 20 e poucos anos, você não sabe nada da vida ainda, mas o Brasil tem ano para mais de metro, gente. Talvez você casou há 2 meses, você não sabe o que é uma vida de casado. Uma pessoa que tem quase 200 anos de casado já venceu crise para mais de metro. E quando nós vivemos crises e pressões e ofensas, nós entendemos que aquilo pode ser um instrumento de Deus para nos promover, para nos capacitar para o próximo nível, para nos levar para um nível de maturidade, uma capacidade de resiliência, de maturidade muito maior do que você teria se você não tivesse sido ofendido. Isso é tão importante que o irmão Pedro pediu Jesus para ensiná-lo a orar, para aumentar a fé dele. Ele disse: Senhor, 70 vezes 7? Eu preciso de uma fé para isso. Eu preciso de uma fé específica para isso. E é isso que acontece aqui no texto. O veneno pode virar vacina. Agora a questão é que nós não sabemos lidar com isso, porque nós somos a geração mais frágil de todos os tempos. Nós somos a geração mais sensível de todos os tempos. Parece que nós somos do avesso, parece que a nossa alma está do lado de fora e o nosso corpo está do lado de dentro, porque nós sentimos demais, nós sentimos muito fácil. Talvez você não seja assim, mas eu conheço pessoas assim, que elas ficam mal. Existe uma cultura assim, você sabia que existe uma cultura, tem uma raça assim, eu esqueci o nome agora, mas é um pessoal que se veste de preto, as pessoas põem o cabelo de lado assim, e Nemo, procurando emo, é isso mesmo. Esse pessoal é legal demais. Eles encontram para ver quem fica mais triste do que o outro. Eles vivem assim, a alegria deles é ficar deprimido e triste, gente. Olha que cultura infernal, sendo que Deus é um Deus bem-humorado.
Deus é um Deus bem-humorado. Deus criou você, olha quanto humor Deus tem. Deus fez você, olha quanto humor Deus tem. Não é, irmão? Vamos falar a verdade. Deus é um Deus bem-humorado. Eu estava falando com uma pessoa ainda ontem que humor, humildade e humanidade estão todas vindo da mesma origem etimológica. É tudo a mesma coisa praticamente. Pessoas humildes, elas são bem-humoradas, sabia? Pessoas humanas são humildes. Mas muitas vezes nós precisamos de passar por processos de ofensas para que nós possamos nos tornar mais humanos e mais humildes. Por quê? A humildade só pode ser provada no sucesso. Escuta isso que eu estou te falando aqui. A humildade só pode ser provada no sucesso. E você só tem sucesso quando você se sobrepõe a alguma situação, a alguma ofensa, a algum enfrentamento. Sucesso só é sucesso se ele for provado num ambiente de humildade. Só os humildes podem dizer que de fato tem sucesso. Porque no outro caso, no outro extremo, já é o orgulho. E se o orgulho fez um anjo virar demônio, a humildade faz homens se transformarem em anjos. Mas muitas vezes nós precisamos passar por um batismo de ofensa, sabe? De alguém espizinhar a sua alma, de alguém te ferir. Porque se não for assim, você não vai alcançar voos mais altos. Poxa, pastor, eu queria uma palavra assim que acalentasse o meu coração frente à situação que eu estou vivendo. Querido, quem não está vivendo uma situação difícil? Quem nos dias de hoje não está passando algum problema na vida? Quem de alguma forma não tem sido ofendido de alguma forma? Existem extremos, não apenas dois, mas existem vários extremos na sociedade hoje. Um se sente ofendido pelo outro só por causa de uma crença, por causa de uma convicção, às vezes até política. Quanta briga tem por questões tão irrelevantes e fúteis e bobagens, as pessoas se ofendem quase que de forma voluntária, mas elas não sabem lidar com isso. E quando elas não sabem lidar com isso, elas não estão prontas e capazes para voar voos muito mais altos. E Deus quer nos levar, família, para um voo muito mais alto. Deus quer nos levar, nós estamos entrando em uma reta agora. A ciência falou de curvas e curvas e curvas que estavam vindo, depois da curva, agora nós estamos pegando uma reta e aviões precisam de reta para decolarem. Aviões enormes precisam de retas enormes. A Bíblia diz que Deus está abrindo uma avenida no deserto para que nós possamos alçar voos muito mais altos, mas tem gente que prefere congregar e conviver com galinhas, porque galinha voa baixinho e muitas vezes nem precisa voar. Porque para você andar com águias, muitas vezes você vai ter que aprender a lidar com as ofensas e as crises nos relacionamentos. Numa casa que tem 2 pessoas já é um ambiente propício. Às vezes contigo mesmo, porque ninguém fez nada e você se sentiu assim. Você sabe da história de um homem que caiu na ilha deserta e ele ficou lá perdido por meses talvez, e ele abriu e tomou uma decisão de viver lá e se adequar para aquele ambiente. E depois de meses vieram um pessoal resgatá-lo e encontraram ele estava super bem tal, e descobriram 2 cabanas que ele tinha construído. E perguntaram para ele, olha aquela sua casa. Ele disse, não, aquela é a igreja que eu fiz para eu congregar, porque a Bíblia diz que não é sábio deixar de congregar. E mesmo sozinho ele frequentava aquela igreja. E o moço falou, então aquela outra cabana é a sua casa. Ele disse, não, aquela outra é a minha nova igreja, porque eu tive problema naquela primeira e eu fui para uma segunda igreja. Porque tem gente que é assim, irmão, tem gente que cria confusão consigo mesmo. Quem não consegue lidar consigo mesmo não vai conseguir lidar com absolutamente mais ninguém. Sabe por que algumas pessoas não conseguem ficar sozinhas? Porque elas odeiam a própria companhia delas. Por isso as pessoas não conseguem ficar sozinhas, porque elas odeiam a própria companhia. Eu gosto de ficar comigo mesmo. Eu gosto de ficar deitado do meu lado. Eu gosto de tomar banho comigo. Eu gosto de me dar banho, sabe? Eu gosto de escovar o meu dente. Eu gosto de pregar para mim. Você sabia que eu prego para mim todos os dias?
Eu prego o evangelho para mim mesmo. Muitas das coisas que eu venho aqui falar ao longo de anos da minha vida foram mensagens que eu preguei para mim mesmo. E esta é uma palavra que algum tempo atrás eu tive que pregar para mim mesmo, porque é impossível que as ofensas não aconteçam. Talvez você não saiba, mas na Nova Zelândia é o maior santuário de pássaros do mundo. Nova Zelândia é incrível. Você não tem nenhum amigo neozelandês. Eu tenho um amigo. Ele tem o mesmo nome que eu. Ele chama Paul. Um dia eu vou visitá-lo lá. Ele voltou para lá agora. Ele morou aqui no Brasil há alguns anos. Fizemos algumas coisas juntos, de ordem missionária. É um cara extraordinário. Eu quero honrar a vida dele agora. Que Deus abençoe ele em nome de Jesus. E ele chama Paul, como eu também. E eu descobri que ele mora lá naquela região onde eles gravaram os filmes... aqueles filmes, como que chama, gente? Aqueles filmes mais legais assim que teve, com cenários incríveis assim. Eu esqueci, cara. Aqueles filmes. Fala alto, família. Se for Senhor dos Anéis, sabe aqueles cenários maravilhosos de Senhor dos Anéis? Eles gravaram lá na Nova Zelândia. Coisa mais linda do mundo. Aquilo é cenário de verdade. É o quintal da casa dele. E eu descobri que lá é o maior santuário de pássaros do mundo. Mas eu descobri também um dado muito triste, que 41% dos pássaros da Nova Zelândia, que é o maior santuário de pássaros do mundo, 41% não sabem como voar. Quase 50% dos pássaros do maior santuário de pássaros do mundo não sabem como voar, sabia? Sabe por quê? Porque lá não tem lobos, lá não tem cobras, lá não tem lagartos, lá não tem predadores, lá não tem gaviões, lá não tem pessoas que são verdadeiras cobras, sabe? Lá não tem pessoas que são verdadeiros lobos. E muitas vezes nós buscamos ambientes como estes, super confortáveis. Muitas vezes nós não nos abrimos para novas conexões por causa de ofensas antigas. E este ambiente aqui é o ambiente de pássaros obesos, sabia? De pássaros retardados, de pássaros que só sabem andar, eles estão totalmente fora da convergência deles. O que é convergência? Convergência é basicamente isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer. Existem pássaros na água e existem peixes no ar. Fora da sua convergência, fora do ambiente que é o seu ambiente de crescer, o seu ambiente de colaborar, o seu ambiente de contribuir, o seu ambiente de congregar, o seu ambiente de ter filhos, o seu ambiente de prosperar. Mas essas pessoas, elas vivem confortáveis e elas se tornam obesas, e cada dia que passa fica mais difícil de você alçar voos mais altos, e os anos vão passando, e adolescentes ofendidos serão jovens ofendidos serão adultos ofendidos serão velhos ranzinhas ofendidos, e eles vão ofender os seus netos, eles vão violentar os seus netos, que serão filhos ofendidos, que gerarão filhos ofendidos, e serão uma geração assim, de pessoas que não vão voar, porque não aprenderam a lidar com isso. E no Setembro Amarelo eu não posso deixar de falar isso, porque muitos de vocês são vítimas de ofensas, por isso que a sua alma está assim, por isso você não consegue liberar perdão, por isso é tão difícil perder no ar o que você carrega dentro de você. E é muito interessante, porque Deus usa as ofensas para nos promover, irmãos, para o nível que Ele deseja, sabia? Deus usa as ofensas. Este é meu primeiro ponto, e eu só tenho este ponto hoje à noite. Deus usa as ofensas para nos promover, para nós nos tornarmos quem Ele de fato nos fez para ser. Alguém já foi mais ofendido do que Jesus? Alguém foi mais ofendido, mais lastimado do que Cristo? Alguém é maior do que Jesus? Existe um outro Deus? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, porque Ele foi ofendido de forma assim, exponencial, de forma gigantesca, e Ele soube muito bem lidar com isso, a ponto de dizer assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles nem sabem o que faz.
Olha o que Jesus fez, irmãos. Ele disse: Pai, tenha misericórdia dessas pessoas, porque eles não têm noção do que estão fazendo. Muitas vezes você quer que a sua oração seja como a de Pedro: Pai, desce fogo, mata na hora, queima. Você faz uma macumba santa, você diz assim: Deus vai fazer justiça em nome de Jesus. Você vai ver, o meu Deus de paz esmagará Satanás debaixo. E aí fica um monte de gente fazendo macumba santa, desejando mal para os outros, disfarçado de oração, disfarçado de que Deus é juiz, de que Deus é justiça, mas na verdade você é um macumbeiro. Na verdade você deseja maldade para as pessoas, porque você é ofendido, você é um revanchista. Você quer revenge de qualquer forma, sendo que a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, porque o padrão de justiça e juízo de Deus é totalmente diferente dos nossos. Domingo eu falei aqui que um homem foi perdoado de uma dívida gigante, e agora ele encontra com alguém que tinha uma dívida pequena em relação à dívida que ele tinha. E a Bíblia diz que ele enforcou aquele homem, ele agrediu ele fisicamente, mandou prendê-lo. É isso que acontece conosco muitas vezes. Mas no texto aqui tem uma sabedoria muito poderosa, porque a história diz que estes homens chegaram diante de Hanum e disseram: nós viemos aqui trazer condolências da parte do rei Davi. Mas os demônios que estavam em volta deles, em forma de amigos, em forma de conselheiros, porque é isso que alguns amigos fazem. Eles jogam álcool na fogueira, sabe? Você vai compartilhar com eles algum problema no casamento, alguma dificuldade na igreja local, alguma crise com filhos, eles jogam álcool no fogo. Eles inflamam você, eles falam: é isso mesmo, se eu fosse você eu não aceitava, isso está errado, eu não ia tolerar isso nunca. A pessoa nunca passou pela situação que você está passando, e ela está te aconselhando a fazer alguma coisa que ela nem sabe o resultado que vai dar, mas o problema é seu, você que vai ter que lidar com aquilo lá. O problema é seu, na hora que vier a conta para pagar, você que vai pagar, e o problema é seu. Mas a Bíblia diz que eles chegaram lá, e aquele rei foi muito mal influenciado, sabe? E ele mandou raspar a barba daqueles homens pela metade. E ele mandou com que cortassem as vestes deles até a metade, até as nádegas, até a região do bumbum. E mandou que eles voltassem para casa. Para eles aquilo era pior do que a morte, irmãos. Parece algo insignificante. Talvez numa roda, numa resenha com José, com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego, talvez numa resenha com João Batista, eles iam rir desses caras e falar assim: gente, pelo amor de Deus, vocês deram foi sorte, dar um testemunho na igreja foi um livramento, aleluia. Se eu fosse vocês eu daria um testemunho. Daniel falaria: eu fui jogado na cova dos leões. Você não tem noção do que é isso, de ser condenado à morte. Aí os amiguinhos dele, o Misael, Ananias e o Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, diria: Daniel, deixa de ser besta, rapaz, a gente foi jogado, foi na fornalha de fogo, cova dos leões. Cova dos leões, nós caímos, foi na fornalha de fogo, o negócio mais esquisito do mundo. E João Batista diria o quê, gente? Deixa de ser bestas, eles cortaram, foi minha cabeça. Porque tem gente que é assim, né? Um fica disputando para ver quem tem a desgraça maior para contar. Não é assim? Um irmão fala assim: não, rapaz, eu estou precisando escovar o dente. O outro fala assim: rapaz, eu tenho que arrancar todos. O outro fala assim: rapaz, eu estou com infecção generalizada. Tem gente que é assim. Tem gente que gosta que a ofensa dele seja pior do que a do outro, que a tragédia seja pior, porque isso inicialmente empodera. Isso inicialmente, o vitimismo inicialmente empodera. É porque eu sou preto, é porque eu sou branco, é porque eu sou pobre, é porque eu sou rico, é porque eu sou gordo, é porque eu sou magro. Isso é uma mentalidade do inferno. De alguma forma, não interessa quem você seja, você pode ser gente boa, você pode ser bacana, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser bonito, você pode ser mal arrumado, porque não tem gente feia não, irmão, tem gente mal arrumada, tá? Você pode ser mal arrumado, você pode ser largado, você pode ser cheiroso, fedendo, você vai ser ofendido em algum momento. E alguém acharia que isso é uma bobagem, alguém falaria assim: deixa de ser besta, deixa isso para lá. Eles rasparam sua barba, cortaram a sua roupa, nem bateram em você. Mas para estes homens, isso foi uma coisa terrível. A Bíblia diz que eles ficaram
profundamente. Fala comigo, profundamente. Diga de novo, profundamente. Talvez você não sabe o que é profundo porque você é uma pessoa rasa. Talvez você não sabe o que é profundamente porque você é raso. Mas tem pessoas que se sentem profundamente humilhados, profundamente afligidos, profundamente ofendidos. E a Bíblia diz que eles mandaram eles de volta para casa. E quando Davi soube disso, quando Davi ficou sabendo dessa história, irmãos, que nem parecia tão ruim assim, quando Davi descobriu que seus homens, no caminho de obedecer uma direção dele, assim como Deus, sabe, quando você vai pedir a alguém perdão pelo erro que a pessoa cometeu contra você, e essa pessoa raspar metade da sua barba e cortar metade das suas vestes. O que é a questão da barba nesse contexto? A barba aqui, para estes homens, fala de identidade. Eles afligiram a identidade daqueles homens. Na lição do Casa de Paz, uma das que eu mais gosto, fala de o fato que Jesus foi escalpelado na sua barba. Jesus tinha uma barba que talvez batesse na sua cintura, porque ele era Rabone, ele era mestre de mestres. Jesus não era um pastor comum, ele era um professor de professores de teologia. Ele era Rabone, ele não era apenas um rabino ou um rabi. Ele era um mestre de mestres. Ele se declarou a porta, ele disse, eu sou a porta. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Jesus tinha uma plena convicção de quem ele era. Olha como as crianças são. Eu estava vendo um bebê ontem à noite, que coisa mais, assim, sabe, irmão? Coisa mais deliciosa. E eu fiquei pensando, como que pode? Em algum momento, esta criança pode deixar de pensar que ela é incrível, sabia? Em algum momento alguém aflige essa criança que ela pode esquecer quem ela é de fato. E quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você começa a se conectar com a palavra revela quem você é, porque a Bíblia é como um espelho. Ninguém pode mentir para alguém que conhece a palavra, irmãos. Você sabia disso? Ninguém pode enganar alguém que conhece a palavra, nenhum líder religioso, nenhum pastor, ninguém pode ser manipulado se esta pessoa conhece a palavra da verdade, porque a palavra liberta. A palavra ela é como um espelho que nos revela quem somos de verdade. Alguém disse, eu descobri milhões, talvez milhares de defeitos ao ler a Bíblia e todos foram em mim mesmo. Nenhum foi na Bíblia. Agora, a questão não é você descobrir defeitos em você a partir de ler a Bíblia. A questão é você descobrir quem você realmente é, o seu potencial, o seu poder, a imagem e semelhança de Deus que você carrega, porque nós somos sementes de Deus. Nós somos filhos do Deus vivo, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Jesus sabia quem Ele era. Ele disse, eu sou Jesus, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo. Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou. Ele dizia, eu sou. De repente eles arrancam a barba dele, eles não depilaram, eles escalpelaram, eles puxaram e saiu a pele junto, saiu o rosto dele, saiu junto. Eu consegui imaginar a pele saindo da bochecha e aparecendo a arcada dentária dele de um lado. Eu sou um pouco dramático nisso, porque foi muito violento, irmãos. A Bíblia diz que não tinha formosura no seu rosto. E as pessoas hoje investem tanto na estética, porque a ética delas se transformou na estética, ou a estética é a ética delas, mas a alma delas está dilacerada. A alma está assim, um lixo, quando devia ser um luxo. E eles arrancaram a barba daqueles caras pela metade ainda, ofendendo eles profundamente. Talvez alguém já fez isso com você, sabe? Talvez alguém em algum momento te prendeu e raspou a sua barba pela metade, para afligir você na sua identidade de homem, de mulher, de filho, de pai, de cristão. Porque isso não parece muito, mas é muito. A Bíblia diz que eles ficaram profundamente humilhados. Mas também eles cortaram as suas vestes pela metade.
expondo as nádegas deles. Isso me lembra um homem chamado Cam, que era filho de Noé, que foi amaldiçoado porque expôs a nudez de seu pai. Aquilo é expor as vergonhas, sabe? Sabe alguém que você compartilhou um segredo assim, essa pessoa expôs você? Foi isso que eles fizeram. Eles expuseram as intimidades daqueles homens para fora. E eles tiveram que voltar para casa, talvez com a mão na frente e outra atrás, escondendo. E onde eles passavam, alguém ria, alguém gozava da cara deles, porque eles foram profundamente humilhados e afligidos, e agora expostos. Para um homem, eu nunca vi meu pai pelado. Eu sou filho do meu pai, já tem 40 anos. Não acho isso bom nem ruim, mas eu nunca vi meu pai pelado, irmãos. Olha que legal. Não é um negócio legal? Estou falando isso porque para esses homens aqui, que são de milhares de anos atrás, essa questão de andar nu e exposto era uma vergonha terrível. E Davi ficou sabendo dessa história, o rei ficou sabendo. E a instrução da noite é exatamente isso que eu vou te dar. Davi disse para eles: vá para Jericó. Davi disse para eles: vá para Jericó. Davi disse para eles: não voltem para casa assim. Você não pode voltar para casa do jeito que você chegou. Você não pode voltar para casa da forma que você está. Você não pode chegar aqui assim, ofendido, amargurado, triste. Você não pode chegar aqui assim. No caminho entre aquela região e Jerusalém tinha um lugar chamado Jericó, e Davi disse para eles: esperem em Jericó até que a sua barba cresça de novo. Aí sim você pode voltar para casa. Por que Davi disse isso para eles? Porque se eles voltassem para casa da forma que eles estavam, tão humilhados, tão tristes, tão decepcionados, tão amargurados, provavelmente eles iam influenciar uma geração inteira. Eles iam inflamar pessoas com um sentimento totalmente incompatível com aquilo que é a cultura de Jerusalém. As pessoas na sua casa, você que está me ouvindo agora, elas precisam que você volte para casa depois de ter uma experiência em Jericó. Jericó não é o final. Jericó é o começo. Não era a primeira experiência em Jericó. Jericó é aquela cidade que tinha muros que eram da largura desse auditório, que podia construir casas em cima, e que as pessoas tiveram que ficar 7 dias dando voltas em silêncio. 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 Muitas vezes você não é capaz de ouvir a Deus porque você não para de falar um único minuto. Elias estava preso na caverna e foi no silêncio que ele foi capaz de ouvir Deus. Não foi na ventania, não foi na confusão, não foi no repleplé, não foi na gritaria. Foi exatamente no silêncio. E muitas vezes nós temos muita dificuldade de ficar em silêncio. Tinha um muro dentro deles que tinham que cair antes do muro de fora cair. Muitas vezes nós oramos para que o muro de fora caia e Deus fala: esse muro é fácil de derrubar. O difícil é o muro que você criou e construiu dentro de você, em relação a alguém, em relação à vida, em relação ao Evangelho, em relação a Deus, em relação a qualquer coisa que é bom, perfeito e agradável. Muitas vezes nós construímos muros ao invés de construirmos pontes, irmãos. Muitas vezes nós construímos muros enormes como os muros de Jericó, ao invés de pegar as pedras e construir altares e adorar a Deus, ao invés de pegar as tijoladas que recebemos e construir escadas para que nós possamos subir na vida ou alcançar uma plataforma maior e ver as coisas de um outro nível e voar, sabe? Porque os predadores estão aí para isso, para te promover, não para te matar. Os predadores estão aí para isso. Na Nova Zelândia, o santuário dos pássaros mais lindos do mundo, 41% não pode voar.
porque o ambiente é muito confortável, é muito bacana, é o mais maravilhoso de todos. E talvez você procure uma igreja assim, muito legal. Você procura uma família assim, muito legal. Não existe. E se você achar, não vai lá não, que você vai estragar lá. Essa que é a verdade, irmãos. Não existe esse ambiente perfeito, mas existe um ambiente em que as pessoas estão sendo aperfeiçoadas, porque é isso que a Bíblia diz, nós estamos sendo aperfeiçoadas, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Por isso a misericórdia se renova todas as manhãs, por isso a graça de Deus ela se renova, porque todos os dias a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, e vai clareando, e vai clareando, até ser dia perfeito, e vai clareando, e vai clareando, e o tempo em Jericó é para isso, é para clarear. É para você conseguir ver as coisas de uma forma melhor, menos obscura, menos encinzentada. Quem está comigo, diga amém. Menos revanchista, menos ofendido, porque barba não cresce da noite para o dia não, irmãos. Tem gente aí tomando banho de minoxidil já há anos e não resolve. É verdade, tem gente tirando daqui para colocar aqui, porque barba demora demais crescer, unha cresce rápido, cabelo da cabeça em alguns casos cresce rápido, nem que seja um tiquinho, cresce rápido. Agora barba não cresce assim tão rápido. Barba demora semanas, talvez meses para crescer. E Davi disse para eles: enquanto a barba não crescer, vocês não podem voltar, porque este é o tamanho do tempo que você precisa para você ser curado. Sabe o que significa Jericó, irmãos? Eu vou terminar agora falando exatamente sobre isso. 4 pessoas já está bom. Diga comigo, Jericó significa doce perfume. Jericó significa o que, irmãos? Doce fragrância. Dessa vez eu consegui falar fragrância. A outra vez eu quase falei em línguas estranhas tentando falar fragrância. Jericó significa doce fragrância, doce perfume. É doce mesmo. É doce. É o de parfum doce. Sabe aquele que o pessoal passa de manhã no ônibus, que assim, incendeia nesse calor ainda, irmão? Tem um sol dentro do ônibus, a pessoa passa aquele perfume doce, assim, num extremo verão, e você fala assim: crê em Deus Pai, doce fragrância. Talvez o que você precise é ficar doce, para você poder voltar, porque você foi tão afligido, tão ofendido, que você se transformou numa pessoa rude, dura, uma pessoa grossa, uma pessoa ignorante, sabe? Uma pessoa agressiva. E tudo que Deus quer essa noite é que você volte para casa doce. Sabe, é uma pessoa doce? É bom conversar com gente doce, né? Não é legal conversar com uma pessoa doce? Não interessa o que aconteceu, a pessoa continua doce. Tem gente que é doce, irmãos. Tem gente que tem um cheiro doce, uma fragrância doce. A Bíblia fala do perfume de Cristo, e esse perfume deve ser um perfume bom. Mas tem gente que está tão amargurado, tão ferido, que quando você chega num ambiente, aquele ambiente que devia ser um ambiente de doce fragrância, se torna num ambiente ruim, pesado, um ambiente de tensão, que o tensor fica assim, sabe como? Mas em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, você essa noite, ao invés de voltar para sua casa, você vai para Jericó, em nome de Jesus. Vai para Jericó, querido. Vai para Jericó. Fique em silêncio se for necessário, mas não abra sua boca para falar besteira. Vai para Jericó até que a sua barba cresça. Não tente revidar, porque Davi chamou um dos seus melhores e maiores valentes e disse: vai lá e resolve essa questão para nós. E homens com destino são homens determinados. Pessoas carregadas de passado não conseguem chegar no seu destino. Aqueles homens estavam com uma carga de passado, eles nunca iam conseguir chegar no seu destino. Mas estes homens que estavam doce, homens preparados, homens que tinham uma ordem do rei para fazer aquilo que tinham que fazer, eles chegaram lá e viraram aquele ambiente de Hanum de cabeça para baixo,
porque a vingança vem de Deus. O rei resolve as suas questões. O rei vai resolver as suas questões. O rei vai cuidar de tudo que você gostaria de cuidar. O rei vai trazer justiça e juízo para a terra. Não tem como fugir disso, família. Não vá fazer aquilo que você não tem que fazer. Vai para Jericó essa noite em nome de Jesus. Fique lá até a sua barba crescer, porque esse período é o período que precisa para você ficar doce. Fique doce. Eu consigo sentir um bom perfume aqui essa noite já. Nós estamos exatamente nesse momento, em Jericó. Algumas pessoas não sabem, mas nós estamos ficando doce. O trajeto de volta para a casa do filho pródigo foi exatamente para isso, para que ele ficasse doce, para que ele pudesse dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, trate-me como um de seus trabalhadores. E a Bíblia diz que o pai colocou um anel no dedo dele, colocou sandália nos seus pés e deu para ele vestes novas. Deus tem uma veste para você que vai cobrir você todo. Veste de louvor ao invés de espírito angustiados, a fim de que você seja chamado um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus, um carvalho de justiça, um carvalho de justiça. Então fique doce em nome de Jesus. Não volte para casa amargo não, querido, porque a amargura é algo terrível. E se você tem sido uma pessoa amarga, está na hora de você ir para Jericó. Pastor, raspar a minha barba. Eles cortaram as minhas vestes. E o rei está dizendo para você essa noite: fique tranquilo, pode esperar em Jericó, porque sua barba vai crescer e você vai ficar doce. E quando você chegar em Jerusalém, tudo vai estar no seu devido lugar, porque enquanto eu cuido das coisas do rei, o rei cuida das minhas coisas. Fica de pé no seu lugar e vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos, põe a sua mão no seu coração. A banda pode ficar por aí mesmo. Põe a mão no seu coração. Talvez você tenha reclamado do ambiente hostil. Talvez você tenha questionado Deus: por que lobos e cobras e lagartos, tantos predadores no mercado, na minha família, no meu ambiente de relacionamento? Por que, Senhor? Deus fala: é porque você foi criado para voar, não foi para arrastar nem para andar. Existem pessoas que chegaram aqui arrastando e hoje eles se contentam porque já estão andando, mas eu quero ser boca de Deus para falar que a partir de hoje você vai voar em nome de Jesus. Você vai voar em nome de Jesus. Você vai voar voos altíssimos em nome de Jesus, em todas as áreas da sua vida, em todos os ambientes da sua vida. Você vai voar em nome de Jesus. Você vai ser liberto desta mediocridade em alguma área da sua vida, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, seja ela nos relacionamentos, seja ela na vida amorosa, seja ela na sua vida profissional, seja ela na sua vida financeira, em qualquer área da sua vida que você esteja andando e convivendo num ambiente de conformidade, sabe, que você se conforma. Talvez você seja uma águia e esteja convivendo com frangos e frangas. E é interessante, eu consigo ver Abraão dizendo para seus servos: fiquem aqui com os jumentos, que eu e o menino subiremos e vamos adorar. Gente, para algumas pessoas é a melhor coisa do mundo, é a melhor notícia do mundo ouvir: fique aqui com os jumentos. O jumento não é lugar para você congregar, querido. Você tem que subir com Moisés e com Isaac, com Abraão. Você tem que subir com Josué lá para cima. Você precisa de subir para o mais alto do cume do monte com Jesus. Você precisa de ir para cima. Jesus não levou todos os discípulos, por quê? Porque nem todo mundo estava apto para chegar lá no alto do cume do monte. Isso é excelência, é o alto do cume do monte. Excel é isso. Deus quer que você viva uma vida excel, exponencial,
social, mas você precisa de abrir mão de congregar com as frangas, de conviver com os porcos, de andar nos ambientes de jumentos e burros e dizer: Abraão, não, eu não vou ficar aqui, eu quero subir junto com você, eu quero participar desse culto, eu quero participar desse sacrifício. E só quem estava lá em cima viu uma manifestação de Jeová Jiré. Só quem estava lá com Moisés no monte, lá em cima, viu a manifestação da palavra de Deus sendo escrita ali no dia de Pentecostes. Só quem estava lá em cima com Jesus viu a experiência da transfiguração. Querido, Deus quer te levar para um ambiente de glória, mas você precisa de tomar a decisão. Eu vou sair da mediocridade, eu não vou fazer parte da porcentagem que está vivendo aqui nesse paraíso de aves que não precisam de voar, que não precisam de sair do lugar, porque está tudo favorável, está tudo tranquilo, está tudo bacana. É isso que eu precisava, de aposentar e ganhar um salário mínimo por mês. É isso que eu precisava, de arrumar um namorado. Agora minha vida para de bobagem. Deus quer que você experimente os voos mais altos que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Você vai passar do alto do cume do monte, em nome de Jesus Cristo. Não aceite Abraão dizer para você: fique com os jumentos. E eu não, eu vou subir junto com você, porque eu sou do grupo da linha de cima. Amém ou não, irmãos? Porque nós somos desse grupo, de que ficou em Jericó o tempo que for necessário. E talvez foi isso que aconteceu com você nos últimos meses. Você estava em Jericó, para sua barba crescer de novo, para sua identidade ser restaurada, para sua inteligência ser renovada e reativada, para sua coragem ser ativada, para sua fé ser renovada, para a unção de Deus ser acesa na sua vida de novo, porque o fogo nunca pode apagar, ele não deve ser apagado, ele deve ser cultivado. E em nome de Jesus, que o seu coração agora seja alcançado por essa palavra. Fique doce, vá para casa doce essa noite. Chega lá com um sorrisão, vá para o trabalho doce amanhã. Se precisar, fique em silêncio, sabe? Volte a sorrir, querido, volte a ser elegante, educado. Volte a abrir a porta do carro. Eles vão achar que você é Uber, não tem problema, sabe? Volte a ser elegante. Volte a ser delicada, minha irmã. Volte a ser gentil. Volte a sorrir. Porque você está saindo daqui essa noite com uma doce fragrância. E quando você estiver chegando em alguns ambientes, alguém vai dizer: fulano está na área. Chegou alguém aí. Alguém está chegando. Alguém da Boas Novas Barreiras chegou. Alguém chegou. Não é assim quando você chega em casa? Tem gente que cheira mal e quando chega fala: alguém chegou também. Mas você vai chegar, e antes do seu corpo estiver lá, o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo vai chegar antes de você. E as pessoas vão saber que você carrega alguma coisa de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, sara o nosso coração essa noite. Sara o nosso coração, Pai. Deus, a pior ofensa é essa, Senhor. É a que nós estávamos indo num caminho de fazer as coisas certas. Porque foi isso que estes homens estavam fazendo, obedecendo o rei. E quantas vezes nós obedecemos o Senhor, Pai? Quantas vezes nós fazemos as coisas certinhas e mesmo assim alguém entende mal e rapa nossas barbas e corta as nossas vestes e nos humilha e faz a gente ser exposto, exposta. Deus, por favor, Pai, nos conduza a Jericó essa noite. Nos conduza a Jericó, Pai. Deus, nós precisamos de voltar curados. Nós precisamos de voltar para casa sarados essa noite, Senhor. Deus, quantas pessoas aqui foram ofendidas de lugares e pessoas que eles nem imaginavam. E as piores flechas são as flechas amigas. Os piores xingamentos são os que nós ouvimos dentro da nossa própria casa. Deus, as piores ofensas, as piores feridas são provocadas pelas pessoas que nós mais amamos. E foi isso que Jesus sentiu, porque nós o ofendemos assim. As pessoas que Ele mais amou foram as pessoas que Ele
foi ofendido por elas, mas nós entendemos, ó Pai, que nós não podemos abandonar nossa missão de obedecer o Rei, de sermos influenciadores aqui nessa terra, de sermos o bom perfume de Cristo no ambiente que nós estamos, de fazer diferença lá na empresa, de ser o chefe distinto, de ser a mãe distinta, de ser o cunhado distinto, de ser o genro distinto, de ser o profissional distinto, funcionário distinto. Nós queremos sempre, sempre, sempre sermos distintos, porque nós não seremos daqueles como as aves lá da Nova Zelândia, que por estarem num ambiente tão favorável, não voam, não conhecem níveis mais altos. E que o Senhor nos dê essa experiência hoje à noite ainda. Que ao deitar, a nossa barba possa crescer mais um pouco. Que até domingo, Pai, no culto, que nós vamos ouvir uma palavra incrível, nossa barba possa estar um pouco maior. Aí nós vamos conseguir levantar as mãos um pouco melhor. Deus, o almoço amanhã vai sair um pouco especial, um pouco melhor, porque vai ser mais doce. Deus, o carinho vai ser diferente, porque nós estaremos mais doce. E o que o diabo planejou para o bem, o que o diabo planejou para o mal, o Senhor planejou para o bem. O que o inimigo queria usar para o mal, o Senhor vai usar para o bem. Obrigado por este conselho de Davi, que é: fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça. Fique doce primeiro. E nós queremos nesse mês de setembro, Pai, porque outubro vai ser um mês de exponencialidade. E nós queremos terminar esse mês de 9, o mês de setembro, onde muitos estão indo para o suicídio. Não apenas o suicídio físico, mas o suicídio moral, o suicídio ministerial, o suicídio da família, o suicídio do casamento, o suicídio das finanças, o suicídio da empresa, o suicídio do ministério, Senhor. Isso não se trata só de tirar a própria vida, isso se trata de tirar a vida do Senhor que está dentro de nós. Mas nós vamos voltar doce, nossa barba está crescendo e nós vamos voltar de Jericó para Jerusalém, restaurados e curados para a glória de Deus Pai.